Bom dia, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde. Olha só, pessoal, nessa videoaula nós falaremos um pouco a respeito da atividade do módulo de vocês da página 63. Inicia na página 63. Peço que, por favor, vocês cada um pegue o seu módulo e acompanhe o que aqui vai ser dito, certo? Então vamos lá. Antes de iniciar a correção das questões, nós falaremos um pouquinho a respeito desse assunto aqui, que é um assunto importante. Vozes verbais, beleza? Então vamos lá. Olha, pessoal, quando a gente fala a respeito de vozes verbais, sobre vozes verbais, segundo a NGB nós temos três vozes verbais, que são a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, certo? Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, professor, o que é a voz ativa? Pessoal, na voz ativa, nós temos um sujeito, que é um sujeito agente. Ou seja, o nosso sujeito é um sujeito que pratica a ação na voz ativa. Beleza? Esse sujeito é um sujeito agente, ele pratica a ação. Beleza? Aqui na voz passiva, nós temos um sujeito que é um sujeito paciente. O que isso significa, professor? Isso significa que esse sujeito, na voz passiva, ele é um sujeito que sofre ação, certo? Ou seja, enquanto que na voz ativa nós temos um sujeito agente, na voz passiva nós temos um sujeito paciente. Sujeito agente, aquele que pratica a ação. Sujeito paciente é o sujeito que sofre a ação, beleza? E nós temos também a voz reflexiva, que ocorre quando o sujeito ele pratica e sofre a ação, certo? Ou seja, a voz reflexiva, o sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, certo? Vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma. Vamos anotar aí, pessoal. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Ele é um sujeito que agente, certo? Escreva aí para você, para que vocês possam memorizar isso, que isso é importante. Voz passiva, pessoal. O sujeito sofre a ação, certo? Ele é um sujeito passivo, paciente. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação, certo? Vamos falar mais detalhadamente a respeito de cada uma dessas, sobre cada uma dessas vozes, certo? Então vamos lá, pessoal. Olha só. A voz ativa. Pessoal, olha só. Vou escrever aqui uma oração para facilitar a nossa compreensão. Vamos imaginar o seguinte: os discentes, que são vocês, organizaram um sarau no início no início do ano. Pronto. Vamos destacar aqui para ficar bem legal. Pronto. Por que isso aqui é uma oração, pessoal? Deixa eu colocar aqui de uma cor diferente. Cor forte. Pronto. Os discentes organizaram um sarau no início do ano. Por que isso aqui é uma oração? Porque tem verbo.
Quem é o verbo dessa oração, pessoal? Organizar, certo? Aqui nós temos um verbo. Olha só, pessoal, vamos encontrar o sujeito dessa oração. Que ou quem organizou um sarau no início do ano? Nós temos aqui os discentes, que é o nosso sujeito, certo? Vamos grifar esse sujeito, certo? Pessoal, olha só, a gente vai fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Aqui nós temos um sujeito ativo por quê? Observem essa oração. Os discentes organizaram um sarau no início do ano. Aqui nós temos o sujeito, que é um sujeito ativo por quê? Porque esse sujeito, pessoal, eles organizaram um sarau. Então, eles estão praticando a ação de organizar um sarau no início do ano. Certo? O verbo organizar, pessoal, é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque aqui nós temos um objeto direto. O verbo transitivo direto, pessoal, é aquele verbo que, digamos, o complemento desse verbo não será um complemento preposicional, será um complemento verbal sem preposição. Ou seja, o verbo transitivo direto exige um objeto direto, certo? Aqui nós temos um objeto direto. Para que a gente possa passar uma oração da voz ativa para a voz passiva, pessoal, a gente precisa ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Por quê, pessoal? Se nós tivermos um verbo transitivo indireto, que é que exige um complemento preposicionado, ou então um verbo intransitivo ou verbo de ligação, nós não teremos voz ativa. Que a gente possa transpor uma oração da voz ativa para a voz passiva, a gente precisa ter um objeto direto. Por quê, professor? Porque, pessoal, esse objeto direto, ele vai, quando a gente passar da voz ativa para a voz passiva, ele vai funcionar como sujeito paciente da voz passiva. E esse sujeito aqui, pessoal, ele vai se transformar no que a gente chama de agente da passiva, beleza? Nós faremos uma troca de lugares aqui, nessa oração. O que é sujeito na voz ativa, a gente vai transformar em agente da passiva na voz passiva. E o que é o objeto direto na voz ativa, a gente vai transformar em sujeito da voz passiva. Beleza? A gente vai ver como que isso acontece. Olha só, em relação ao verbo, quando a gente transforma a oração da voz ativa para a voz passiva, a gente transforma também esse verbo aqui numa locução verbal. Vamos ver como é que fica? Então vai ficar assim, ó, pessoal, olha só. Os discentes organizaram um sarau no início do ano. Aqui a gente tem a voz ativa porque esse sujeito ele pratica a ação de organizar um sarau no início do ano. Na voz passiva, pessoal, esse objeto vai se tornar sujeito. Então vamos ver como que isso vai ficar. Ou seja, um sarau organizaram é o mesmo que dizer foi organizado. Vamos ver aqui. Um sarau foi organizado pelos discentes no início do ano. Calma. Início do ano. Beleza. Aqui, pessoal, a gente transformou essa oração que estava na voz ativa nesta oração que está na voz passiva. Beleza? Vamos destacar aqui para ver como que isso vai ficar. Olha só. Os discentes organizaram um sarau no início do ano. E aqui na voz passiva, pessoal, ficou assim. Um sarau foi organizado pelos discentes no início do ano. Ou seja, perceba aqui, pessoal, que ou quem foi organizado pelos discentes um sarau. Perceba que o nosso sujeito aqui, pessoal, olha só. Um sarau é o nosso sujeito, só que aqui o sujeito é um sujeito paciente, porque esse sujeito ele sofre a ação de ser organizado. Aqui, o que era anteriormente
um verbo, nós transformamos em uma locução verbal. Ou seja, aqui nós alteramos, olha só, pessoal, o que era um único verbo a gente transformou em uma locução verbal, que são dois verbos que funcionam como um único verbo. Olha só, nós tínhamos o verbo organizar aqui, no modo indicativo, nós tínhamos o verbo organizar, organizaram, ou seja, nós temos no pretérito perfeito do indicativo, certo? E aqui nós temos a forma verbal, foram organizados, aliás, foi organizado pelos discentes no início do ano. A gente transformou esse verbo em uma locução verbal, beleza? E ficou assim. Deixa eu colocar aqui, destacar essa parte. Então, pessoal, agora nós temos, pessoal, o que era o sujeito, os discentes na voz ativa, aqui se transformou no agente da passiva, na voz passiva. Um sarau foi organizado pelos discentes no início do ano. Então, o que era o nosso sujeito na voz ativa se transformou no nosso agente da passiva. E o que era o nosso objeto direto na voz ativa se transformou no nosso sujeito na voz passiva. E aqui, pessoal, nós tínhamos a forma verbal organizar e a gente transformou essa forma verbal em uma locução verbal. Foi organizado, que é o verbo ser mais o particípio. Ou seja, aqui nós temos o particípio, deixa eu destacar. E nós temos aqui o verbo ser mais particípio, que é a locução verbal. Beleza? A voz passiva, pessoal, ela pode acontecer de duas formas. Nós temos a voz passiva analítica. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar assim, voz passiva analítica. E nós temos também a voz passiva sintética. Olha só, pessoal, todas as vezes que a gente falar a respeito de voz passiva analítica, vocês precisam se recordar de quê? De locução verbal, porque na voz passiva analítica, pessoal, a gente vai utilizar uma locução verbal, beleza? Vamos ver como que isso acontece na prática. Vou colocar um exemplo aqui. Aliás, a gente pode usar aqui um sarau foi organizado pelos discentes no início do ano. Nós temos um exemplo de voz passiva analítica. Por quê, pessoal? Porque aqui simplesmente, pessoal, a gente inverteu. Nós temos o sujeito passivo aqui. E nós temos um agente da passiva. E nós temos aqui uma locução verbal. Certo? Na voz passiva sintética, nós não teremos essa locução verbal. Nós teremos um pronome ser, que funcionará como partícula apassivadora, certo? E a gente vai ver como é que isso funciona, certo? Beleza? Então, aqui na voz passiva analítica, nós temos a união, nós temos uma locução verbal formada pelo verbo ser, mais... Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Mais o particípio do verbo principal, certo? Já na voz passiva sintética, pessoal, nós teremos o verbo na terceira pessoa, nós teremos um verbo transitivo direto na terceira pessoa, mais pronome ser. O pronome ser que funcionará como partícula apassivadora.
certo? Então aqui, pessoal, na voz passiva nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva analítica é formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal. Ou seja, em uma locução verbal nós temos primeiramente o verbo auxiliar e depois o verbo principal, certo? No caso, o verbo principal deve estar na sua forma nominal, beleza? No particípio. Para descobrir se o verbo está no particípio, pessoal, a gente observa aqui a terminação do verbo, que normalmente termina em ado, edo ou ido, certo? Então, vamos ver como que isso funciona aqui. Vamos dar exemplos. Deixa eu destacar aqui porque está muito misturado. Lá, pronto. Deixa eu dar um exemplo. Temos um exemplo aqui. Aqui, pessoal, a gente pode ter, aliás, eu já falei, né, da voz passiva, já dei o exemplo aqui na voz passiva analítica. Um sarau foi organizado pelos discentes no início do ano. A gente percebe aqui, ó, a locução verbal. Todas as vezes que a gente falar a respeito de voz passiva analítica, vocês precisam lembrar de locução verbal, porque a voz passiva analítica é formada com uma locução verbal, beleza? Na voz passiva sintética, que é a que eu vou exemplificar já que a gente ainda não citou, certo? A gente utiliza o quê? A gente utiliza o verbo transitivo direto na terceira pessoa, mais a partícula ser, o pronome ser, funcionando como partícula passivadora. Vamos ver como que isso... Professor, é possível transformar... Faça isso com o exemplo que o senhor já apresentou. Então vamos ver. Vamos voltar aqui então para a voz ativa, olha só, o sujeito pratica a ação. Então, pessoal, para transformar na voz passiva, essa oração aqui na voz passiva sintética, a gente vai fazer uma coisa muito simples. Eu vou simplesmente, pessoal, descartar, olha só, vou retirar aqui esse sujeito e vou fazer o seguinte. Organizou-se. E acrescentar o pronome ser. Professor, o senhor transformou o verbo organizar, estava na terceira pessoa do plural e você colocou na terceira pessoa do singular. Certo, pessoal? É porque, olha só, vou explicar o porquê. É porque na voz ativa a gente sabe que o que eu acabei de descartar aqui era o sujeito. E nós tínhamos um sarau, era o objeto direto. Lembrando que o verbo concorda com o sujeito. Então, pessoal, esse elemento aqui, que estava funcionando como objeto direto, a partir de agora ele se transforma, pessoal, em sujeito na voz passiva sintética. Porque a gente dispensou, retiramos aqui o que era o sujeito na voz ativa e colocamos esse objeto direto. A partir do momento que eu coloco aqui na voz passiva sintética, ele se transforma em sujeito paciente da oração, beleza? Então aqui eu vou pegar e vou copiar e vou colocar aqui como o nosso exemplo. Certo? Ctrl V. Certo. Organizou-se um sarau no início do ano. Repetindo, a gente transformou aqui, pessoal, estava na terceira pessoa do plural porque esse verbo estava concordando com o sujeito que estava no plural, quando esse exemplo estava na voz ativa. Como agora o que era o objeto direto se transformou no sujeito da voz passiva sintética, pessoal, esse verbo agora ele está concordando com o sujeito aqui da voz passiva sintética. Ele não está mais concordando com aquele sujeito anterior. Ele está concordando com o sujeito da voz passiva sintética. Por isso agora ele está no singular. Organizou-se um sarau no início do ano, beleza? Porque verbo e sujeito estabelecem uma relação de concordância, certo? Então agora aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de voz passiva sintética. Perceba que aqui nós temos o verbo organizar na terceira pessoa, mais a partícula ser, certo? Enquanto partícula passivadora, nós temos
Esse elemento que anteriormente foi um objeto direto, na voz passiva sintética está funcionando como sujeito da voz passiva sintética, certo? Beleza? E aqui, pessoal, falaremos um pouquinho a respeito agora da voz reflexiva. Olha só. Vamos colocar um exemplo para ver como que isso funciona. O sujeito pratica e sofre a ação. Olha só. Colocando a lua, cortou-se com a faca da cozinha. A faca. Olha só, pessoal. Por que é uma voz reflexiva? Que é o quem cortou-se com a faca? Nós encontramos aqui o sujeito Ana Lua, certo? Deixa eu destacar esse sujeito, vou grifar esse sujeito. Nós temos o verbo cortar, mais a partícula apassivadora, certo? A partícula C. Cortou-se com a faca. Pessoal, quando a gente olha que o sujeito ele pratica e sofre a ação verbal, porque quem pratica a ação de cortar? Ana Lua. E quem sofre a ação de ser cortada? Ana Lua. Por isso que é uma voz reflexiva, é a mais simples de se compreender, certo? Ana Lua pratica a ação de cortar e sofre a ação de ser cortada, certo? Por isso que é a voz reflexiva, beleza? Pessoal, olha só, nós falaremos agora a respeito da atividade de vocês, algumas questões da atividade de vocês, beleza? Eu peço que você, meu aluno, minha aluna, dê pausa nesse vídeo, faça as anotações necessárias e depois dê continuidade, certo? Vamos lá, eu vou limpar isso aqui agora, beleza? Retirar tudo que foi dito. E falaremos agora a respeito da atividade. Peço que vocês abram o módulo na página 63. Eu vou fazer uma leitura breve do texto que inicia a atividade, certo? O cavalo que defecava dinheiro.